Boa noite, pessoal. Tivemos um problema técnico com a nossa aula online, com a transmissão de hoje, 6 de abril. Então, vou fazer para vocês a resolução da primeira lista que nós passamos, que era sobre primeira e segunda lei de Ohm e associação de resistores. Então, acompanhem comigo a resolução dessa atividade. Caso vocês tenham dúvida em alguma das questões, vocês podem entrar em contato comigo também, que a gente tenta solucionar juntos, beleza? Então, número 1, calcule a resistência elétrica de um resistor que apresenta 15 amperes de intensidade de corrente e 220 volts de diferença de potencial. Ou seja, primeira interpretação do problema. Quais são os dados que o problema nos dá? Ele fala que é um resistor que tem 15 amperes, então a nossa corrente 15 amperes, e 220 volts de diferença de potencial. DDP, que é a mesma coisa de tensão. Então, eu tenho 220 volts de tensão. Tenho corrente, tenho tensão, e o problema está me pedindo para calcular a resistência elétrica. Então, beleza. Então, eu sei que o problema me pede para calcular a resistência elétrica e me informa que a corrente é de 15 amperes e a tensão é de 220. Opa, tenho resistência, não tenho resistência, tenho corrente, tenho tensão. Como que a gente pode resolver esse problema? Através da primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm, ela fala que a tensão ela é igual a resistência vezes a corrente. E aí, em sala de aula, quem acompanhou as aulas, né, presencialmente, a gente fez a regrinha aqui do triângulo. Lembra que eu falei para vocês, se numa avaliação eu não passasse a fórmula de tensão, resistência e corrente, que vocês lembrariam desse macetezinho, né? Que é fazer um triângulo e colocar as letras tensão, resistência e corrente. Para esse problema, eu quero achar a resistência. Se eu quero encontrar a resistência, no meu triângulo, eu vou esconder ela. Então, como se eu estivesse colocando a minha mão aqui em cima do R, e aí, quem que me sobra? Tensão e corrente. E de que forma? Tensão em cima de corrente, ou seja, nós temos uma fração. Então, a gente sabe que resistência vai ser igual a tensão sobre a corrente, tensão dividido por corrente. Então, nós temos que tensão 220, corrente 15. 220 dividido por 15 vai dar aproximadamente, a calculadora deu 14,6666, aí eu arredondei para 67. Então, ficou 14,67 ohms. Lembrando sempre que a gente tem que colocar a unidade de medida aqui na resolução do problema. Então, a questão me pedia a resistência de um resistor que tem 15 amperes e que passava 220 volts. E a gente descobriu que a resistência dele é de 14,67 ohms. Beleza? Aplicação da primeira lei de Newton. Na primeira lei de Ohms, desculpa. Número 2. Calcule a resistividade de um condutor com DDP ou tensão 20 volts, intensidade de 10 amperes, intensidade corrente, comprimento 180 metros. Então, esse fio condutor, ele tem um comprimento de 180 metros. E a área da seção, né, essa dimensão dele aí, é de 0,5 milímetros ao quadrado. Então, ele está pedindo para a gente calcular a resistividade. Então, vamos lá à resolução. O que nós temos no problema que ele nos informou? Nós temos a tensão, que é 20 volts. Nós temos a corrente, que é 10 amperes. Nós temos o comprimento, que é 180 metros, e nós temos a área da seção, que é 0,5 milímetros quadrado. Aí, Duda me pediu para a gente falar desses múltiplos aqui. Duda, eu vou fazer uma atividade especialmente só sobre conversão de múltiplos para a matéria de amanhã de eletricidade, tá? Na nossa revisão matemática, então vai ter isso aqui, vai contemplar isso aqui. E para esse exercício, eu usei a seguinte metodologia. Você pode aplicar a conversão antes ou após os cálculos finais. Eu mantive 0,5 até o final, e aí no final
eu lembrei de acrescentar isso daqui. Então, eu já mostro para vocês como que eu fiz, tá? Mas se vocês quisessem transformar esse número aqui, você já poderia transformar. Mas vamos acompanhar comigo para o final. Então, o problema me pede para calcular a resistividade. Resistividade, ela é denominada, né, ela é determinada através da segunda lei de Ohm, que fala o seguinte, que a resistência elétrica, ela é igual a resistividade, essa letra grega aqui, vezes o comprimento do condutor sobre a área da seção que a gente está analisando. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Ó, o comprimento eu tenho, a área eu tenho, eu quero descobrir quem? Resistividade, só que aqui a gente tem duas incógnitas. Eu não consigo trabalhar uma equação matemática com duas incógnitas, né? Então, a gente tem que deixar uma só, que é quem? A resistividade, que eu não tenho noção de qual é o valor dela ainda. E a resistência? A resistência eu consigo calcular? Opa, a gente fez o exercício anterior agora sobre resistência, que é a primeira lei de Ohm. Então, eu sei que resistência, deixa eu voltar. Aqui, ó, resistência é igual a tensão sobre corrente. Tensão, o problema me deu 20 volts, corrente, o problema também me deu 10. Então, para facilitar essa minha expressão aqui, o que eu vou fazer? Calcular a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é igual a tensão dividido pela corrente, e aí a tensão é de 20 volts e a corrente de 10 amperes. Então, 20 dividido por 10, 2 ohms, resistência, unidade de medida, ohms, resistência de 2 ohms. Beleza, então, para essa equação aqui, eu tenho 2 ohms, não sei a resistividade, 180 do comprimento e 0,5 da seção. Lembrando que ao final eu vou fazer a conversão ali de milímetro quadrado. Beleza, vamos aplicar agora então a segunda lei de Ohm, que é justamente essa. Resistência é igual resistividade vezes comprimento sobre a área. Se a gente quer achar a resistividade, então vamos tentar isolar isso aqui nessa equação. Como que a gente faz isso? Se eu deixar ela aqui sem mexer, aí na matemática básica vai informar para a gente que a área, vamos analisar a área. A área tá como? Que ela tá numa divisão, né? Se ela tá numa divisão, eu posso passar ela para o outro lado da igualdade, de que forma? A forma inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, a minha área aqui, ela vai passar para o outro lado multiplicando, que foi o que eu fiz aqui abaixo. Tirei ela do dividindo e passei ela multiplicando. Então, ficou resistência vezes seção. O comprimento, ele tá aqui, ó, multiplicando, né? Resistividade vezes o comprimento. Se ele tá multiplicando, eu posso passar para o outro lado da igualdade, de que forma? Dividindo, que é o contrário da multiplicação. Então, passei ele dividindo. Beleza, já temos aqui a resistividade isolada. E ela vai ficar igual a resistência vezes a seção e dividido pelo comprimento. Quem é resistência? 2 ohms, acabei de calcular. Quem é a área? 0,5. Vou manter o valor e ao final eu vou fazer a conversão. 0,5. Quem é o comprimento? 180. Calculando tudo isso aqui, vai dar 0,005 ohms metro, que a gente fala da resistividade. Só que eu acabei meu problema aqui? Não, eu não acabei aqui. Por quê? Porque ainda falta aplicar a conversão de milímetro quadrado. Beleza. Então, aqui eu já coloquei, ó, milímetro, ele é quanto do metro? Ele é 10 elevado a menos 3 do metro, né? Significa que eu vou colocar 0,00 e o número. Beleza, é 10 elevado a menos 3. Porém, milímetro ao quadrado, ó, é 10 elevado a menos 3 de milímetro e ao quadrado. E aí a gente vai nas regras da matemática, mais necessariamente das regras de exponenciação, que fala o seguinte: se eu tiver um expoente aqui elevado a algum número, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esses expoentes.
Então, eu tenho menos 3 vezes 2, vai ficar menos 6. Então, agora eu sei que esse milímetro quadrado aqui, ele é igual a 10 elevado a menos 6. Então, eu vou incluir isso na minha resposta. Então, ficou que resistividade é igual a 0,005 vezes 10 elevado a menos 6 ohms por metro, vezes metro. Porém, para dar um resultado mais preciso, né, mais teórico, o que a teoria nos pede é para a gente colocar em notação científica. E aí, se vocês forem analisar uma lista qualquer de resistividade de vários materiais, diferentes estruturas, vocês vão ver que ela está toda em notação científica. E geralmente os números, eles são sempre 10 elevado a menos 8, a maioria. É porque aqui eu coloquei um valor qualquer, eu não coloquei a resistividade correta de um material mesmo. Foi só para a gente poder fazer o exercício. Mas aplicando a notação científica, o que eu tenho que fazer? Tem que isolar o primeiro número aqui, né? Significativo. Então, beleza. Se eu tenho que isolar o 5, eu deixei aqui 5. Então, quantas casas eu cheguei a ter o 5? A minha vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Então, foram 3 casas. Passei 3 casas aqui, eu aumentei o número. Se aumentei o número, o que eu fiz com o meu exponencial? Ele vai estar maior. Então, aqui, em vez de ser 10 elevado a menos 6, quem que eu tenho agora? 10 elevado a menos 9. É o menos 6 mais menos 3. Então, ficou a resposta final. 5 vezes 10 a menos 9. Professor, eu poderia ter feito essa conversão no início, já com a área da sessão? Sim, poderia. Mas não sei se vocês viram o meu vídeo, eu coloquei na calculadora tudo junto, e aí eu tive um problema justamente com isso aqui, porque a minha resposta ficou errada, porque eu não coloquei isso aqui em parêntese. Eu esqueci do parêntese, e peço desculpa a vocês que a resposta lá está errada, tá bom? Mas vocês poderiam fazer essa conversão, que é qual? Aplicar isso aqui, ó. Aquele valor lá de 0,5 vezes 10 elevado a menos 6, ou 5 vezes 10 elevado a menos 7, e aí incluir esse valor todo na equação. Eu preferi converter no final para ficar melhor os meus cálculos, tá bom? Então, a resposta final, resistividade é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9, então uma resistividade bem pequenininha. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida sobre esse exercício, pode me chamar. Vamos para o número 3. Bom, uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 24 volts tem resistência interna de 5 ohms. Então, está falando que na minha tensão, na minha fonte de tensão, a gente já tem uma resistência interna, que é de 5 ohms. A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,20 amperes e que a diferença de potencial ou a tensão na lâmpada é de 6 volts. Nessa circunstância, quanto valem as resistências elétricas da lâmpada e do resistor? Então, primeiramente, eu desenhei esse circuito para eu ver o que estava acontecendo nele. Então, vamos pegar ele aqui. Esse daqui. Eu desenhei o meu circuito, onde tem fonte de tensão, aqui de 24 volts. Aí, nós temos dentro do circuito uma ligação em série, ou seja, no mesmo condutor, no mesmo caminho da corrente, eu tenho os meus dois componentes, que são uma lâmpada e um resistor, tá? Chamei aqui meu resistor de R1, que eu não sei o valor dele. Beleza. Então, quais foram os dados do meu problema? Tensão total de 24 volts. Ela tem uma resistência interna, então eu chamei de RI, de 5 ohms. A corrente que está passando pela lâmpada é de 0,20 amperes. E aí, eu venho na seguinte questão. Se a corrente está passando aqui de 0,20, qual que é a corrente que está passando no resistor? Lembrando lá em sala que nós falamos sobre o comportamento tanto da tensão como da corrente nas associações, né? Nós temos uma associação em série. Nós temos uma associação em série onde, ao sair uma corrente aqui da tensão, da fonte de tensão,
ela vai percorrer aqui os nossos dois componentes. Ela vai percorrer no mesmo condutor. Ela não teve divisão, ela não teve outros caminhos para passar. Se ela não teve outros caminhos, se ela não se dividiu, a gente tem aqui a mesma corrente percorrendo tanto a lâmpada como o resistor. Beleza? Então, se eu sei que a minha corrente da lâmpada é 0,20, eu sei também que no meu resistor, R1, vai ser de quanto? De 0,20 também. Ok. Aí ainda o problema me fala que a tensão na lâmpada, a tensão aqui na lâmpada é de 6 volts. Aí a gente recorda também que a tensão numa associação em série, ela vai ter diferentes resultados nos meus componentes. Então, eu tenho uma tensão para a lâmpada e eu tenho uma tensão diferente para o meu resistor, tá? E aí o problema pede qual que é a resistência da lâmpada e qual que é a resistência do meu resistor, que no caso aqui eu chamei de R1. Ok, primeiramente, essa análise aí da corrente, né? Que eu falei que se a lâmpada tem 0,20 amperes, o meu resistor também vai ter 0,20 amperes. Então, a corrente do meu circuito é de 0,20. Se eu tenho, analisando agora, basicamente, a lâmpada, eu tenho tensão na lâmpada, que é de 6 volts, e eu tenho a corrente. Se eu tenho tensão, corrente e eu quero descobrir resistência, quem que eu vou recorrer? Primeira lei de Ohm. Então, tensão, corrente, resistência, primeira lei de Ohm. Então, vamos lá. Tensão, 6 volts, dividido pela corrente, 0,20. 6 dividido por 0,20 é igual a 30 ohms. Ok, já achei metade do meu problema, já garanti 50% dessa questão. A resistência na lâmpada, ela é de 30 ohms. Resistência na lâmpada, ok. Vamos para a resistência do resistor. Só que a gente não sabe qual que é a tensão no resistor. A gente só tem a corrente nesse resistor. Então, vamos calcular primeiramente através aqui da tensão total do sistema. Eu sei que a tensão total, ela é igual à minha resistência equivalente, ou seja, a soma de todas as resistências que estão dentro do circuito, porque ele é um circuito único e que está em série, então vai ser uma soma, e vezes a corrente que está percorrendo o meu circuito, não é? Então, novamente, nós estamos aplicando aí a lei de Ohm. Então, nós temos o circuito básico com uma fonte de tensão, e aí alguns componentes, dois componentes mais especificamente falando, uma lâmpada e um resistor em série. E aí, está percorrendo a mesma corrente entre eles. Ok. Tensão total, o problema já me falou que é 24 volts. Resistência equivalente, soma de todas as resistências que nós temos. O problema falou que a fonte de tensão, ela já tem uma resistência interna, que é 5 ohms. Então, eu tenho que considerar essa resistência, tá? Então, 5 ohms mais a resistência da lâmpada, a gente acabou de achar que é de 30 ohms. Porém, a resistência que eu chamei do resistor R1, eu não sei ainda. Se eu não sei, eu mantenho aqui a minha letrinha. Vezes do problema, corrente. Quem que é corrente? 0,20. Então, eu vou resolver agora matematicamente tudo que eu conseguir para tentar achar o meu resistor. Então, beleza. Então, 5 mais 30, 35 ohms. Mais R1, que eu ainda não sei, vezes 0,20 da corrente. 0,20 está aqui multiplicando. Eu posso passar para o outro lado, não posso? De que forma que eu vou passar para o outro lado? Dividindo. Isso mesmo, galera, dividindo. Então, passei 0,20 para o outro lado dividindo. Ficou 24 dividido por 0,20. E aí, ficamos aqui ainda com 35 mais R1. 35, ele está somando. Eu posso passar ele para o outro lado? Posso. De que forma, professora? Vai ser o inverso da unidade que ele está representando. Se ele é uma soma, ele vai passar do outro lado subtraindo. Então, foi o que eu fiz. 24 dividido por 0,20 menos 35 é igual a R1. Beleza, consegui isolar quem é o carinha que eu quero achar, que é o meu resistor 1, o R1 aqui. Então, 24 dividido por 0,20 é igual a 120, menos 35 igual a R1.
120 menos 35 dá 85. Ok, já achei a minha resistência aqui que está aplicada no resistor. Então, o resistor aqui, o R1, ele tem uma resistência de 85 ohms. A lâmpada tem uma resistência de 30 ohms. E isso aí fecha o nosso exercício número 3. Dúvidas também podem me mandar, fiquem à vontade. Número 4. O circuito tem 3 resistores idênticos, ou seja, eles têm o mesmo valor. 2 deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor, e com uma fonte de 110 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 miliamperes. Esse Mzinho aqui antes da unidade indica que é miliamperes. Então, esse mili, ele já me indica que é 10 elevado a menos 3. Qual a resistência em cada resistor? Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Para entender o problema, eu vou desenhar esse problema. Então, ele me falou aqui, são 3 resistores, então R1 é igual a R2, que é igual a R3, ou seja, os mesmos valores, né? Eles são idênticos. Os dois, aí eu chamei de R1 e R2, estão em paralelo e depois ligados em série. Então, coloquei aqui o desenho dele em paralelo, os dois em paralelo, conectados ao R3 em série, fechando o meu circuito, que tem 110 volts na entrada e uma corrente aqui. Corrente é de 5 miliamperes. Aí ele pergunta, qual que é a resistência desses resistores? Qual é o valor de resistência? Bom, eu não sei ainda o valor de resistência dele, de cada um, mas eu posso calcular a resistência equivalente, que nesse caso, que todos os casos, é a resistência total que está no meu circuito, está sendo aplicada no meu circuito. Por que eu consigo? Porque eu tenho a tensão, eu tenho a corrente, e aí eu vou calcular a resistência equivalente. Primeira lei de Ohm. Então, resistência é igual tensão sobre corrente. Resistência vai ser igual, quem é a minha tensão na fonte? 110. Quem é a minha corrente? Aqui, ó, percebe-se que eu já apliquei aqui o mili, né? 5 vezes 10 a menos 3. Ou, se vocês quiserem fazer, 0,005 da corrente, também tá certo. Então, 110 dividido por 0,005 amperes vai me dar um valor bem grande, que é de 22.000, ou o 1.000 aqui, a gente pode representar ele com K. Aí fica 22K ohms. O K, ele significa que aqui é 1.000, então é 22.000 ohms. Tenho resistência equivalente no meu circuito agora. Se eu tenho resistência equivalente, eu posso voltar, né? De que forma que eu posso voltar? Eu poderia fazer a regrazinha aqui, ó, de 2 para 2 resistores em paralelo. Lembra que nós fizemos em sala? Para 2 resistores em paralelo, o que nós temos? R1 multiplica por R2 sobre R1, soma com R2. Só que eu não tenho os valores, então eu não consigo fazer essa conta. Mas a gente sabe na teoria que se a gente tem 2 resistores no mesmo valor e estão em paralelos, basta fazer isso aqui. Resistor dividido por 2. Aí vou dar um exemplo para vocês. Se nós tivéssemos 2 resistores, cada um deles tivesse 10 ohms, 10 paralelo com 10, a gente sabe que é só pegar 10 e dividir por 2. Então, paralelo de 2 resistores de 10 ohms ia ficar 5 ohms. Se fosse 20 paralelo com 20 ia ficar 20 dividido por 2, 10. Como eu não sei o valor de R, eu vou deixar indicado R dividido por 2 na nossa teoria. Então, vamos continuar. Aí, eu redesenhei o circuito para a gente poder entender o que eu fiz. Aquele paralelo, ele virou agora R sobre 2, concorda comigo? Esse R sobre 2, ele ainda está em série com o R3, então ainda tem uma incógnita aqui para descobrir. Então, beleza. Se eu tenho só resistores em série agora, que foi o resultado do meu paralelo em série com R3,
O que eu vou fazer? Vou somar essa galera. Somando essa galera, eu tenho R sobre 2 mais R3. A gente sabe que a resistência equivalente foi a resistência total do meu circuito, que foi de 22 mil, certo? Então, sabemos que resistência equivalente é igual, soma R dividido por 2 mais R3. Então, resistência equivalente, 22 mil, mantém R2 e R3. Tira um MMC entre esses dois, porque nós temos aqui uma fração, né? Então, eu não tenho como isolar o R aqui e mandar todo mundo para o outro lado. Vou fazer primeiro o MMC. Nesse caso aqui, eu só tenho um denominador, então ele vai ser o nosso múltiplo aqui. Então, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes R, R. 2 dividido por 1, onde a gente não tem nada aqui, a gente imagina que é 1. 1 vezes R3, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes R, 2R. Como R2, R3, R1 é o mesmo valor, então só estou trabalhando com R's. Então, eu tenho 1R mais 2R, tenho 3R sobre 2. Ou seja, essa soma aqui de R sobre 2 mais R3 é igual a 3R sobre 2. Tá? Agora, não confunda esse 3 com esse 3 daqui, tá? É só uma nomenclatura. Aqui, na verdade, ele nem precisava aparecer. Seria R sobre 2 mais R. R sobre 2 mais R é igual a 3R sobre 2. Tem 22 mil é igual a 3R sobre 2. Agora sim, eu posso isolar os números que eu consegui. Quais são? 2 está sozinho, 2 está sozinho dividindo, vai passar multiplicando. 22 mil vezes 2 é igual a 3R. O 3, ele está multiplicando, ele também pode passar para lá de que forma? Dividindo. Então, 22 mil vezes 2, 44 mil, dividido por 3, que eu já passei para o outro lado, é igual a R. E aí, o valor de R, eu coloquei aproximado, porque deu 14,666, 14.666. Aí, eu aproximei para 14,67K ohms, ou 14.670 ohms. Tá ok? Então, essa é a nossa resposta final. Cada resistor do meu circuito, ele equivale a 14,67 mil. Então, se eu quiser voltar para conferir, por exemplo, eu sei que o valor total é de quantos? A minha resistência equivalente? 22 mil. Tem aqui no circuito, né? 22 mil. Se eu tenho 14,67, 14,67, estou falando em carro, em mil, né? 14 mil. Então, faça esse paralelo, tanto naquela fórmula lá de R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, ou como a teoria nos indica aqui, se o número é igual, basta dividir por 2. Então, 14,67 vai dar 7,33 por aí. 7,33 mais 14,67, justamente o que a gente encontrou de 22 mil. Então, beleza, acertamos aí mais uma atividade. Vamos passar para a próxima. 5. Número 5 fala aqui, para você determinar em ohm o valor da resistência do resistor equivalente da associação abaixo. Qual é o valor da resistência equivalente que esse circuito vai me dar? Aí, eu não lembro quem foi, mas alguém citou a questão do percurso da corrente. E para esse exemplo tá certinho. Por quê? Nós temos dois pontos aqui. Temos o ponto A e o ponto B. E aí, a gente não precisa fazer toda essa malha, desde que a gente acompanhe onde a corrente vai passar. A gente sabe o seguinte, a corrente, ela tenta passar pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é onde a gente não tem nenhuma resistência, porque a função do resistor é justamente essa, impedir que a corrente atravesse, que a corrente ultrapasse, né, uma parcela dela, não, ou sua totalidade, dependendo do valor desse resistor, ou seja, dependendo da força. Se o resistor for um cabo muito forte, ele vai impedir
uma maior quantidade de corrente passar. Se ele for um carinha mais, né, fraquinho, ele vai fazer com que a corrente passe. Ela vai passar aí sem problemas. E quando não tiver nem o cara, nem o forte e nem o fraco, a corrente vai passar livremente. Então, se ela vai passar livremente, vamos analisar os caminhos. Se eu entrar com a minha corrente aqui, ela vir pelo caminho, esse primeiro caminho aqui, ela vai passar por esse cara, depois eu chegar aqui, vai ter esse cara e esse cara. Então, ela vai passar por 3 resistores. Quando ela chegar em B, ela já vai ter perdido bastante dela aqui no circuito. Então, ela não vai escolher esse caminho. Se ela for pelo central aqui, ela também não vai escolher, porque aí ela vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5 resistores, né? Então, ela não vai passar por esses 5 obstáculos. Se ela for por esse último caminho, ela vai passar livre, passou livre, e vai chegar nesse daqui até chegar em B. Beleza, então entre passar esse primeiro percurso aqui, seguir 3 resistores, passar esse segundo circuito, caminho aqui, e passar em 5 resistores, ou chegar no terceiro e passar só em 1, quem que ela vai escolher? A terceira opção. Então, a minha corrente que entrar pelo ponto A, ela vai passar por esse ponto e vai chegar em B com que resistência? Só através dessa resistência de 12 ohms. Então, o valor da minha resistência equivalente, isso aqui, a gente considera 12 ohms. A gente considera só o que a corrente ela teve em passagem. Tá? Então, esse é o valor, a minha resposta da número 5, 12 ohms. Aí a 6 é sobre ela também, que diz o seguinte: considerando o circuito que a gente acabou de analisar, qual seria o valor da resistência equivalente caso o valor de cada resistor for 220 ohms? Então, mudando o valor de resistor, vai mudar a passagem da corrente? Não, ela ainda vai continuar passando pelo caminho mais fácil. Se ela vai passar pelo caminho mais fácil, ela ainda vai percorrer esse último trajeto, que é só um resistor em B. Então, um resistor aqui para a letra A é 220 ohms. Então, o valor da resistência equivalente, 220 ohms, letra A. Letra B. Os resistores entre o ponto A e B, 10 ohms. Então, aqui, ó, no meio, entre A e B, 10 ohms. Então, esses 4 resistores aqui valem 10 ohms. E os 2 restantes, 15 ohms. Então, esses 2 que restaram aqui, ó, nesses outros caminhos alternativos, são 15. Valem 15. Qual que é o valor equivalente? Também não muda nada. A gente vai considerar a mesma ideia. Passou pelo caminho mais fácil, chegou aqui só com essa interrupção aqui desse último resistor. E aí, para a letra B, ele vale 10 ohms. Então, ele é 10 ohms a resposta. Letra C. Todos os resistores valem 22,5 ohms. Mesma coisa. Se esse último aqui vale 22,5, é o único que a gente está considerando. Então, nossa resposta, 22,5. Beleza? Então, número 5 é 12 ohms. Número 6, letra A, 220. Letra B, 10 ohms. E letra C, 22,5 ohms. Aí era uma análise mesmo do circuito. E o menino, o rapaz que falou sobre isso aí, estava certinho. Eu não sei quem foi, não sei se foi Samuel, quem foi? Tá, não vou conseguir lembrar agora. Vamos continuar então. Número 7. Analisando as alternativas a seguir referentes a um circuito contendo 3 resistores de resistências diferentes, associados em paralelo e submetidos a uma certa diferença de potencial ou uma certa tensão, verifique sua veracidade e justifique a sua resposta. Ou seja, já fiz lá o meu desenho, né? Eu gosto de desenhar como que o problema está se arranjando para gente. Então, o 5 aqui foi só aquele percurso. Aqui chegou em B. As respostas para C e para o 6. Aqui, 7.
Nós temos uma associação em paralelo com 3 resistores em valores diferentes. Beleza. Aí tá pedindo para a gente ver as alternativas aqui e responder se elas são verdadeiras ou não. Letra A. A resistência do resistor equivalente, ou seja, o conjunto daquele arranjo em paralelo, né, o resultado daquilo, ele é menor do que a menor das resistências dos resistores do conjunto? Calma, professora, eu embananei tudo aqui que você falou agora. O que eu falei? Ele está falando o seguinte: a minha associação em paralelo aqui tem valores diferentes. Aí ele está falando que o resultado disso aqui, ele vai ser menor do que o menor valor que eu tenho de resistor. Aí isso está certo. Por que está certo? Eu vou explicar para vocês agora. Coloquei um exemplo. Se o meu R1, esse cabrinho aqui, ele vale 1, R2 vale 2 e R3 vale 3, vamos fazer a associação e ver quanto que dá. Então, com 3 resistores, eu faço aquela regra geral, lembra? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre o valor do R1, mais 1 sobre o valor do R2, mais 1 sobre o valor do R3. Então, ficou 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. O que eu faço? MMC dessa galera. Aí, vocês podem fazer da forma que vocês conhecem, que vocês dominam melhor, mas eu domino de ver a multiplicação e já faço direto. Então, para mim aqui, os valores maiores é 2 e 3. Eu multiplico os dois. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu sei que 6 ele vai conseguir dividir por todos esses denominadores. Então, vou usar o 6. 6 divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, 6 mais 3, 9, mais 2, 11. 11 sobre 6. Acabou? Não, porque está 1 sobre a resistência equivalente. Então, eu vou inverter todo mundo, né? Subo a resistência, então eu inverto os números aqui que eu tinha. Onde era 11 sobre 6, fica agora 6 sobre 11. Então, a resistência equivalente vale 0,54. Aí a letra A falou o seguinte: o resultado dessa associação, ele é menor do que o menor resistor? Qual é o nosso menor resistor que usamos nesse problema? R1, que vale 1. O resultado 0,54 é menor que 1? Sim. Ou seja, quando nós temos uma associação em paralelo e nós temos valores diferentes, o resultado, e serve até para vocês usarem como uma comprovação de que a conta de vocês deu certo. O resultado dessa associação, ele vai ser menor do que o menor resistor. Então, se eu tiver lá que o menor resistor é 5, tem que ser um número menor que 5. Se eu tiver lá que o menor resistor foi 0,2, tem que ser menor do que 0,2. Se não for, tá errado. Beleza? Então, a letra A está certíssima. Letra B. Letra B fala o seguinte: a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Ou seja, quanto mais o resistor for maior, a corrente vai ser menor. Será que isso é verdade? Tá certo também, por quê? Aí eu vou exemplificar novamente. Coloquei aqui 3 diferentes resistores. Um de 10, um de 5 e um de 2. A tensão, ela é a mesma, porque a gente está trabalhando resistores paralelos. Resistores paralelos, a tensão é a mesma em todos os resistores. Quem vai mudar aí é a corrente, né? Beleza. Então, suponhamos que a minha tensão é 12. Então, ela vai ser 12 para o resistor de 10, ela vai ser 12 para o resistor de 5 e ela vai ser 12 para o resistor de 2. Porém, na teoria, a gente sabe que as correntes são diferentes agora. Então, cada ramozinho desse aqui, deixa eu voltar ao desenho. Quando a corrente sair da minha fonte e ela encontrar a associação em paralelo, ela vai se dividir, porque ela vai passar uma parte para R1, ela vai passar uma parte para R2, ela vai passar uma parte para R3.
Se ela fosse igual aquele problema do número 5, se tivesse um caminho que não tivesse dificuldade aqui, ou seja, se eu tivesse um ramo aqui sem nada, sem resistor nenhum, ela ia passar por esse ramo e ia embora. Porém, aqui todos têm o resistor, então ela vai se dividir para que pouco da corrente passe em cada um desses condutores. Tá, então quanto que vale? Tensão dividido por corrente é igual a resistência. Então, vou isolar. Corrente é igual a quem? É a tensão vezes a resistência. Tensão vezes resistência. Então, o que eu tenho? 12. Tensão dividido, gente, perdão. Corrente é igual a tensão dividido pelo resistor, porque aqui a gente só vai mudar de lado. Corrente sobe, resistor desce. Corrente é igual a resistor dividido pelo tensão dividido pelo resistor. Tensão é 12, resistor 10. 12 dividido por 10, 1,2. Tensão 12, resistor 5. 12 dividido por 5, 2,4. Tensão 12, resistor 2. 12 dividido por 2, 6. Então, vocês percebem o seguinte: quanto maior o resistor ele é, o que está acontecendo com a corrente? Menor ela é, né? Porque eu tenho resistor de 2, eu tenho 6 amperes. Aí aumenta o resistor 5, diminui corrente, 2,4. Aumenta o resistor 10, diminui mais uma vez, 1,2. Então, quanto maior a resistência, menor é a corrente, inversamente proporcional. Então, letra B, corrente é menor no resistor de maior resistência? Sim. Quanto maior o resistor, menor é a corrente. Então, letra B também está certa. Letra C. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência? Ou seja, quanto maior o resistor, maior vai ser a potência? Vamos ver. A fórmula para a potência dissipada no meu circuito vai ser igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Resistência vezes corrente ao quadrado. Isso está errado. Por quê? Porque agora, aqui, a letra C fala o seguinte: potência é maior a partir da maior resistência. Quanto maior for a resistência aqui, o que acontece com a minha corrente? Menor ela vai ser. E aí, mesmo que seja ao quadrado, ela ainda vai ser menor. Então, está errado. Porque a maior resistência vai ter a menor corrente. Se maior resistência vai ter menor corrente, ela não vai ser maior aqui no maior resistor. Vai ser o contrário. Ok? Então, número 7 já foi. Número 8. Considere a associação de resistores em paralelo da figura a seguir. Então, beleza. Temos aqui uma tensão, temos uma corrente, e aí a corrente está se dividindo para cada um desses resistores. Tem um de 10, tem um de 15 e tem um de 12. Aí a letra A está me pedindo o seguinte: considerando 220 volts de tensão na fonte, ou seja, tira esses 120 e coloca 220 aqui. Qual vai ser a resistência equivalente no meu circuito? Pergunta para vocês. A minha tensão, ela vai influenciar na minha resistência equivalente? Não. Porque a resistência equivalente é só o arranjo dos resistores. A tensão, ela não interfere na resistência equivalente. Então, ela poderia ser 120, ela poderia ter 220, ela poderia ser 12, 24, 5. Independente da quantidade de tensão, a minha resistência equivalente vai depender exclusivamente de quê? Da quantidade de cada resistor e do arranjo, de como ele está dentro do meu circuito, se está em paralelo, se está em série, se está misto. Então, resistência equivalente depende exclusivamente dos valores dos resistores e de como eles estão agrupados, se é paralelo, se é em série. Então, qual é a resistência equivalente? Aí você vai fazer resistência equivalente entre esses três aqui. Então, vai ser uma resistência em paralelo. Então, eu desenhei o sistema aqui de novo. E aí, fiz a resistência equivalente para eles. Fórmula geral para 3 resistores. 1 sobre a resistência equivalente é igual.
1 sobre resistor, primeiro resistor, 1 sobre o segundo resistor, 1 sobre o terceiro resistor. Chamei de A, B e C, só para a gente facilitar no reconhecimento deles nas próximas letras do exercício. 10, os denominadores que eu tenho, 10, 15 e 12. Quem que é o MMC entre essa galera? Bom, para mim é 60. Aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, tá? 60 divide por 10, 60 divide por 15, 60 divide por 12. Então, vamos lá. 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 1, 5. Então, 6 mais 4, 10. Mais 5, 15. 15 sobre 60. Acabou aqui? Não. Tem que inverter os valores. Né? Que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 15 sobre 60. Porém, eu estou achando a resistência equivalente. Então, eu subo a resistência, inverto aqui os meus números. Então, subir resistência equivalente é igual, inverti os números. 60 dividido por 15. 60 dividido por 15 é igual a 4. Minha resistência equivalente é 4 ohms. Aí você fala assim, professora, mas eu só sei fazer resistência de 2 em 2 resistores. Então tá, então vamos fazer. Se eu fizer de 2 em 2, peguei ali letra A, letra B, quem que é? 10 e 15, e depois eu faço com 12. Então, uso a minha fórmula para 2 resistores, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. 10 vezes 15, 150. 10 mais 15, 25. 150 dividido por 25, 6. Acabou aqui? Não, porque falta o terceiro resistor. Então, agora minha associação em paralelo vai ser esse com o valor do terceiro resistor, que é de 12. Ok. 6 vezes 12, 72. 6 mais 12, 18. 72 dividido por 18 igual a 4. Opa, tá certinho porque bateu aqui, né? Resistência equivalente, tanto fazendo com os 3 juntos ou fazendo de 2 em 2, resistência equivalente é igual a 4 ohms. Letra A respondida. Letra B. Para uma fonte de 24 volts, calcule a DDP, ou seja, a tensão. Calcule a tensão em cada resistor, a corrente elétrica em cada resistor e a corrente elétrica total do meu circuito. Então, vamos lá. Trabalhinho, né? Que é a tensão em cada resistor, corrente em cada resistor e a corrente total. Então, tensão em cada resistor. Lembra que no exercício anterior eu falei para vocês que se eu tenho uma associação em paralelo, o que vai alterar? Altera o meu valor de corrente. A tensão, ela permanece a mesma. Então, se o meu problema pediu lá para entrar com 24 volts, eu vou ter 24 volts em A, 24 volts em B, 24 volts em C. Ou seja, a minha corrente em cada resistor vai ser 24 volts. Então, aqui, ó, tensão em A, 24 volts, tensão em B, 24 volts, tensão em C, 24 volts. Aí ele pede corrente em cada resistor. Bom, se eu tenho o valor do meu resistor, se eu tenho a tensão que está passando nele, então eu tenho corrente. De que forma? Tensão dividido pela resistência. Tensão é 24 para a galera toda. E aí o que muda é o meu valor de resistor. A vale 10, B vale 15 e C vale 12. Então, 24 dividido por 10, 2,4. É a corrente que está passando em A. 24 dividido por 15, 1,6. É a corrente que está passando em B. 24 dividido por 12 é 2. É a corrente que está passando em C. Logo, eu tenho as 3 correntes do meu circuito. Vou voltar no desenho para falar para vocês o seguinte. Corrente saiu da fonte, chegou aqui, nesse nó, ela se dividiu. Veio uma parte para A, veio uma parte para B, veio uma parte para C. Corrente total, quanto vai valer? Se ela era uma só, chegou aqui, ela se dividiu, o que a gente faz para saber quanto que ela vale total? Basta que a gente some essas partes aqui. Então, vamos somar agora as minhas correntes.
eu tenho a corrente A, corrente em B e corrente em C. 2,4 mais 1,6 e mais 2 é igual a 6 amperes. Essa é a corrente total. Aí tem uma fórmula que a gente pode descobrir se a gente está fazendo certo ou não, que é aqui. A minha corrente, lei de Ohm, corrente é igual ao quê? Tensão sobre resistência. Tensão, que o meu problema pediu, 24. Resistência, eu achei que é 4, não foi que eu calculei na letra A? Pois bem, 24 dividido por 4, 6. Olha que legal, acabamos de conferir que a corrente total vale 6 amperes, então tá certinho. Mais uma questão respondida. 9. Sobre um circuito que contém apenas uma associação de resistores em paralelo, é incorreto afirmar o quê? Então, vamos lembrar nossas teorias. Imagina que a gente tem um circuito e que a gente só tem uma associação em paralelo. Deixa eu ver se eu desenhei ela aqui. Não desenhei. Tá, mas é igual o exercício anterior, né? É igual esse daqui, número 8. Esse. Só temos uma associação em paralelo no circuito. Ele fala o quê? Qual dessas alternativas aqui está errada? Incorreto. Vamos lá, letra A. A corrente total do circuito, ela é igual à soma das correntes individuais de cada resistor. Certo, nós acabamos de fazer com o número 8, que foi o quê? Somamos aqui, ó, IA, IB, IC e achamos corrente total. Ou seja, a corrente total é igual à soma das correntes individuais em cada resistor. Beleza. Letra B. A DDP, tensão. A tensão em cada resistor é igual à tensão elétrica fornecida pela fonte. Certo, porque lembra que eu falei que quem vai variar aqui é a corrente. A corrente que vai mudar os valores. Vai se manter a mesma tensão na entrada, vai ser em cada ramo do nosso circuito, então ela é a mesma, tá certinho. Letra C. Resistência equivalente é sempre menor do que a resistência de menor valor que o circuito contém. Também fizemos em alguns exercícios anteriores e comprovamos isso aí, né? Que o resultado de uma associação em paralelo vai ser menor do que o menor resistor que a gente tem dentro desse circuito. Então tá certinho. Letra D. A corrente elétrica é igual em todos os resistores. A corrente ela foi a mesma em A, em B e em C? Não, ela mudou. Ela mudou porque nós temos valores de resistores diferentes. Se a gente tem valores de resistores diferentes, e mesmo que a tensão seja igual, a corrente não. A corrente vai ser diferente em cada um desses pontos aí. Então, a letra D está incorreta. A corrente elétrica ela não é igual, ela é diferente em cada resistor. Vai depender do valor do resistor. Então, já encontramos a nossa resposta. E letra E, se um resistor queima, a corrente elétrica que circula nos demais componentes do circuito, ela não se altera. Não, porque se A queimar, quem que vai passar aqui? Vai passar a corrente aqui. E aí, a gente vai percorrer o circuito da mesma forma, que vai passar em B, vai passar em C também. Número 10. Um ferro de passar tem uma resistência elétrica de 22 ohms, ligado em 220 volts. Que corrente vai passar no cabo de ligação e qual é a potência dissipada nesse circuito? Então, vamos ver o que nós temos aqui no problema. O problema me fala que eu tenho uma resistência de 22 ohms, eu tenho uma tensão de 220, não sei a corrente e não sei a potência. Para descobrir a corrente, eu sei que é tensão sobre resistência. Tensão 220, resistência 22. 220 dividido por 22 é igual a 10 amperes. Então, 220 sobre 22, 10 amperes. Já tenho corrente. Potência dissipada, resistor vezes corrente ao quadrado.
Resistor 22, corrente, achei agora 10 ao quadrado. Então, 10 elevado ao quadrado é 100, potência é igual a 22 vezes 100, vai dar 2.200 watts. Então, com a resistência de 22, a tensão de 220, eu vou ter uma corrente de 10 amperes e vou ter uma potência de 2.200 watts. E assim a gente termina essa lista aqui de cálculos. Alguns cálculos mais complexos, outros mais simples. Eu espero que vocês tenham aprimorado aí com essa resolução. Caso vocês tenham ficado alguma dúvida, se vocês não conseguiram sanar essa dúvida com essa resolução agora, vocês podem entrar em contato comigo e falar qual é a questão e a gente vai conversar individualmente sobre a questão, tá? Depois dessa lista aqui, eu passei uma teórica sobre capacitores, o que é capacitores, como é montado, o que é capacitância, o que é campo elétrico, parte teórica, e depois disso a avaliação, né? Foi uma atividade avaliativa. E aí, a respeito dos prazos de entrega, eu falo com vocês aí no grupo. Então, a resolução é essa, o que vocês precisarem é só me falar, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um abraço.